Olá, meu irmão e minha irmã. Eu agradeço ao Senhor por esse dia e por Ele estar permitindo que nós estejamos juntos mais uma vez para louvar, meditar e engrandecer o nome de Jesus. E eu venho aqui dividir com você essa palavra que eu creio vai aumentar a sua esperança, fortalecer a sua fé e que certamente vai abençoar o seu dia e a sua vida. Provérbios capítulo 18, verso 21, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Este conselho é para todos nós, sobre a necessidade de controlarmos as palavras que saem da nossa boca e de não concedermos curso livre para a nossa língua falar o que quiser. O autor do livro de Provérbios quis nos advertir sobre o poder da língua porque sabia que ela é um membro perigoso e que tem que ser mantida sob controle, pois ao menor descuido ou diante de uma situação inesperada pode fazer cair fogo e maldição ou trazer pacificação e concórdia. Pode conduzir à vitória, à alegria e à vida verdadeira, assim como à perdição, à desgraça e ao desalento. Pode ajudar a levantar e a edificar, ou a derrubar e a destruir alguém. Ele sabia que a nossa língua tem poder para verbalizar o que está dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, e que quando falamos, lançamos o protótipo do que queremos ver tomar forma no mundo dos fatos. Não é por acaso que Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Daí a necessidade de fiscalizarmos os pensamentos e os sentimentos que deixamos entrar e fazer morada na nossa mente e no nosso coração. Se nos alimentarmos com pensamentos de amor, de esperança, de boa vontade e de fé nas promessas que o Senhor nos deixou em suas palavras, todo o nosso ser vai reagir a esses estímulos. E nossa boca vai passar a declarar e a profetizar vitória sobre as dificuldades, a força do Senhor atuando a nosso favor, a saúde tomando o nosso ser e a alegria do Altíssimo em nosso coração, ainda que estejamos passando por sofrimento ou problemas. Em Marcos 11, vemos o episódio em que Jesus, com fome, se aproxima de uma figueira cheia de folhas e, vendo que ela não tinha frutos, profetiza: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti." Seus discípulos ouviram isto. E a partir do versículo 20, está escrito que na manhã seguinte passaram em frente à figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: "Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou." Ao que Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Pela força da palavra, Jesus liberou a ordem para que a figueira secasse, e assim se fez. E ele aproveitou para ensinar aos discípulos e também a nós que pela fé em Deus a palavra toma vida em nós e fica cheia de poder. É claro que Jesus não estava se referindo exatamente à remoção da montanha de terra e de pedra para dentro do mar. Ele estava falando no sentido figurado, nos ensinando que devemos procurar entrar em comunhão com Deus para que a nossa petição se alinhe e entre em conformidade com a vontade do Senhor. Como ensinado em Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
O autor de Provérbios diz que aquele que bem utiliza sua língua come do seu fruto, conforme sejam as suas palavras para a construção da vida ou da morte, da bênção ou da maldição, da saúde ou da doença, da riqueza ou da pobreza, de bem-estar ou de mal-estar, de abundância e de fartura ou de escassez. Meu irmão, minha irmã, não nos deixemos dominar pelos pensamentos do mundo, nem adotemos o proceder do homem que não conhece a Deus. Prestemos atenção à nossa língua e às palavras que estamos lançando ao vento. Expulsemos para longe de nós a ira, a inveja e a torpeza, e não consintamos em empregar a nossa língua em fofoca e em palavras vãs e tolas, e tomemos posse da palavra de Deus. É essa palavra que tem poder para mudar e transformar todas as coisas. As palavras do Senhor passem a ocupar a nossa mente e o nosso coração. Passem a fluir pela nossa língua, mudando nosso caráter e nos concedendo a graça de imprimir em nós a natureza de Cristo Jesus. E com ela estaremos levando força, esperança, fé e vida à vida das outras pessoas. A Bíblia nos ensina que Deus distribuiu a cada um de nós uma porção de fé, e Ele quer que nós fortaleçamos e aumentemos a nossa fé para triunfarmos diante das circunstâncias adversas e praticar o que é justo. Esta fé maravilhosa que nos faz profetizar a palavra de Deus e suas promessas de vitória sobre a adversidade, a doença, o sofrimento, o desalento e a dor. Fé que faz fechar a boca do leão. Aleluia! Deixemos a palavra de Deus nos encher do Espírito Santo e nos revelar as coisas ocultas e impuras que devem ser reveladas e que nos traga cura e libertação. E nós já agradecemos e bendizemos ao Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua infinita misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que é reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a nossa salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 1 a 5. Amém.